Aham. A gente conversou aqui, a gente entrou em um consenso. A empresa que a gente decidiu, a Isabela, ela já fez uma consultoria de marketing para a empresa, Tá. e daí a gente achou que vai ser, que vai facilitar, né, para a gente fazer Uhum. o trabalho. Aí a empresa a gente já decidiu, a gente está só com uma dúvida, que é que é o diagnóstico ali que você tinha colocado no Classroom para a gente fazer como que vai ser feito esse diagnóstico, se tem tópicos que a gente tem que preencher ou se é um resumo apenas. Tá. Qual empresa que é que vocês vão fazer? Vai ser na Spartans. Deixa eu passar o link. O nome da empresa é Spartans. A empresa do quê, Patrick? De pizza, é pizza fitness, eles fazem pizza gourmet, sabe? Ah, tá, já conheço, já sei quem são. Uhum, eles trabalham com delivery. Ah, legal, legal. Tá, beleza. Bom, então, tranquilo. Então, como é que vocês vão fazer? Então, são duas entregas em uma que vocês terão que fazer. A primeira é apresentar a empresa, né? Qual que é a empresa que vocês vão fazer, falar um pequeno histórico dela, né? E Uhum. pronto. Que é para contextualizar para quem não sabe qual que é a empresa. E o segundo é o diagnóstico da gestão de marketing. O que é o diagnóstico da gestão? É o que a empresa faz atualmente, como que ela faz a gestão de marketing. Então, a primeira pergunta que eu recomendo com os gestores é vocês vão fazer um roteiro, tá? E Aham. nesse roteiro, então eu vou dar mais ou menos um resumo para vocês, mas eu vou querer que vocês deem uma olhada no material de introdução também, tá? Para entender as funções do marketing, as atividades. Mas a ideia é que vocês, ao entrevistar essa pessoa, que vocês procurem deixar ela falar. Então, a primeira coisa é, o que vocês fazem de marketing atualmente? Primeira pergunta, e deixa ela falar, tá? Por que isso? Porque a partir do momento que a pessoa começa a falar o que ela faz, você já sabe o que ela entende por gestão. Pode ser que o dono seja um cara da área de administração e ele já fale tudo que a gente quer saber, né? Uhum. Ou não, a grande maioria vai falar que eu faço uns posts no Instagram lá de vez em quando, né? Peço para as pessoas me marcarem. Então, a maior parte das pessoas considera o marketing como isso, tá? Mas aí vocês vão deixar a pessoa falar, claro, vão pedir se pode gravar, eu tenho até que passar essas orientações para vocês, tá? Uhum. Para gravação. E aí vocês vão, daí depois que vocês perguntarem isso, aí vocês vão ter que fazer questões que levantam se eles fazem e como fazem aqueles três grandes grupos de atividades e processos do marketing, que é análise do contexto, né? Gestão Aham. estratégica de marketing e gestão do composto. Então, é claro que vocês, dependendo da pessoa, vocês vão sentir se a pessoa entende ou não, né, de gestão e de marketing, porque a análise, você vai perguntar, você faz pesquisa com os consumidores e clientes? Né? Como que você faz? E deixa ele falar, aí ele vai falar, tá? E aí vocês procurem não intervir, não dar respostas, deixa a pessoa falar que vocês vão levantar o que ele faz. Pode ser que ele fale, a gente faz pesquisa de satisfação periodicamente, a gente tem um canal a gente acompanha os comentários no iFood, nos canais, né? Ou Aham. ele fala assim, eu converso com os clientes de vez em quando, ou abro uma caixinha, né? Eu converso com quem é colega. Pode ser que ele tenha uma maneira informal de fazer isso ou uma maneira formal. Tá? Aí vocês podem perguntar também, quais são teus concorrentes? Você analisa quem são teus concorrentes? Né? Como que você faz isso? Você procura informações sobre o setor, né, sobre o teu setor de atuação? Para que você está fazendo isso? Para você identificar se aquela pessoa como gestor, ela está olhando para o mercado e buscando informação para auxiliar ela no processo de gestão. Né? Então, seja Entendi. informação do consumidor, da concorrência ou do macroambiente geral. Aí a segunda que é a gestão estratégica, você vai perguntar quem é o teu público-alvo, né? Então vai pedir para ele falar, e ele vai falar, meu público-alvo são pessoas assim, assim, tá. Aí você pode até falar, tem mais alguém que você considere como público-alvo, né? O deles é bem nicho de mercado, então essa questão acho que vai ser bem, até ele vai ser bem fácil dele acertar e responder certinho. Acertar não, né? Porque não tem certo e errado. Uhum. Aí você pode perguntar, tá, como que as pessoas veem a tua empresa? Quando elas se fala na marca tal, como é que elas pensam, né? Aí ele vai falar do posicionamento que ele percebe dos clientes.
Então, essa é a gestão estratégica. Aí você pode até perguntar, tem alguma outra estratégia de marketing que você usa, né, com frequência? E depois você vai para a gestão do composto, que é como é que você define teu portfólio de produtos, né? No caso de uma pizzaria, como é que define a variedade de sabor que ele vai estar oferecendo ali? Como é que ele faz essa definição? Como é que você define teu preço? Né? Como é que você define a forma de entrega, os canais? Como é que é feito isso? E como que você faz a comunicação? Então, a ideia aqui é se faz e como faz, tá? Não o conteúdo. A gente não vai analisar, por exemplo, se o portfólio de produtos está adequado, se a forma de definir preço está, não. A ideia é que a gente verificar se a empresa faz gestão de marketing considerando o que a gente está discutindo de conceitos do que é marketing, entenderam? Entendi. E, assim, todas esses tópicos que você acabou de mencionar, sobre ali o público-alvo, sobre os concorrentes e tudo mais, você tem esses tópicos já prontos já para a gente perguntar? Não, eu quero que vocês façam. Entendeu? Entendi. A gente então vai e faz do nosso jeito, então. O que eu quero? Porque isso é um exercício, Patrick, eu falei agora para vocês, mas isso porque o que vocês vão fazer agora? Vocês vão elaborar um roteiro, tá? O roteiro é um instrumento de coleta de dados de pesquisa quali. Então, vocês vão elaborar um roteiro de coleta de dados com essas questões, com os pontos que vocês têm que levantar. Com base nisso que eu falei, com base no material que eu já indiquei, nas aulas, né? Então, você vai pegar, opa, isso aqui, a gente pode inserir mais isso aqui, e vocês vão fazer isso. Porque a ideia é que vocês exerçam a arte, vamos dizer assim, de você olhar para um conteúdo, que é um conteúdo teórico, que está num livro que a gente está ensinando, e como que eu pego esse conteúdo e aplico ele na prática para eu conseguir entender alguma coisa. Tá? Então, por isso que eu quero que vocês façam esse exercício. Eu vou gravar um áudio para colocar no grupo lá, dando essas orientações gerais também, mas a ideia é que vocês também façam esse exercício. E aí eu vou abrir um fórum lá no Google Classroom para vocês inserirem esses tópicos para a gente ir discutindo e complementando ele. Tá? Então, a ideia é que vocês consigam definir esse roteiro essa semana agora para fazer a coleta e a gente apresenta. Eu ainda vou, eu acho que eu não sei se eu coloquei prazo de entrega lá, tá? Mas eu preciso definir para passar para vocês. Uhum. E no caso ali que você disse, eu acho que você mencionou no começo, se pode gravar, a gente tem que gravar a conversa que a gente vai ter com... Não necessariamente. Recomenda-se que você solicite autorização, se pode gravar, se você quiser gravar, porque a gravação ajuda você a não ficar prestando atenção. Mas, por exemplo, se vocês farão em 3 a entrevista, um pode ir conduzindo as questões e a outra pessoa vai fazendo a anotação. Ah, entendi, professora. E assim, dali, aquele diagnóstico para mandar para a senhora no PDF, a gente tem que fazer pergunta-resposta, então? Qual o diagnóstico? Ah, você está falando a entrega, isso. o resultado? Isso, não, vai ser uma apresentação. Aí eu vou mandar para vocês também. Ah, entendi. Então daí a senhora vai mandar ainda, né? Isso. Aí eu tenho... Por enquanto a gente faz então a coleta de dados, né? Isso, primeiro você vai fazer um roteiro, né, com base no que eu falei, com base no material. Aí a gente vai olhar junto esse roteiro, a gente vai olhando junto esse roteiro, e aí você vai para a coleta de dados e depois tem a apresentação. O que eu sugiro que vocês façam? Como a gente está trabalhando com princípios do Scrum, eu sugiro que vocês façam passo a passo. Então, primeiro, elaborar o roteiro com base nas orientações e no material disponibilizado. Validar o roteiro com a professora, agendar a entrevista, realizar a coleta de dados, analisar os dados, preparar a apresentação e apresentar. Entendi. Tá? E aí faça um cronograma com vocês juntos. Então, procure exercitar essa arte de planejar, executar e trabalhar em equipe, né? E aí, porque aí as coisas vão andando mais tranquilamente. Então tá bom, acho que é mais ou menos isso que a gente tinha assim, de dúvida. Tá bom? Beleza. E aí qualquer coisa pode ir mandando lá no grupo também. Então tá bom, muito obrigado. Nada, tchau. Tchau, professora. Tchau.